Maravilha, meus irmãos, a paz de Cristo a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Se você está chegando agora, não se inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal, tá certo? Inscreva-se, clica no gostei, isso ajuda a patrocinar o nosso canal. Cada vez que você se inscreve, cada vez que você compartilha os nossos vídeos, que dá like, tá certo? E que comenta aí nos comentários. Coloca aí nos comentários de onde você nos assiste. Escreva aí nos comentários de qual cidade, de qual estado você nos assiste. Nós queremos saber, certo? Um grande abraço. Sabe que nós temos aqui aulas para jovens, juvenis e adolescentes e também para a classe de adultos. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Você entra em contato comigo, temos grupos para professores e também você conhece as nossas viagens. No final de semana em que estará sendo ministrada esta lição, querendo Deus, estaremos em Tangará da Serra, no Mato Grosso, na primeira escola bíblica de adolescentes. Está chegando uma alta expectativa. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Continue conhecendo as nossas redes sociais, acompanhando as viagens, orando por nós e tenha o nosso contato. Estamos à disposição para atender os irmãos. Será um grande prazer. Aula 7, na classe de juvenis, a liderança em o Novo Testamento. O texto bíblico está em 1 Coríntios 4:16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4, do 9 ao 16, está o texto bíblico em classe. Com a ascensão de Jesus Cristo e o subsequente surgimento da igreja, foi natural emergir lideranças dentre os irmãos que serviam a Deus. Não há, todavia, um modelo cristalizado de liderança que possa definir de uma só vez o que era ser líder em um Novo Testamento. Deste modo, faremos uma análise geral das principais características que marcam cada um destes modos de liderar. E aí vão ser dadas sugestões para que se faça uma assimilação e contextualização dentro desses padrões. Por quê? Porque cada um tem o seu estilo, cada um tem sua personalidade, tá certo? E Deus não anula a personalidade de ninguém. Então é dentro dessa personalidade, um mais extrovertido, outro mais introvertido, um mais colérico, outro mais fleumático, enfim, que Deus nos usa e que nós vamos desenvolvendo o nosso ministério em todas as áreas, inclusive na área da escola dominical também, não é? Eu sou muito gestual, eu tenho dificuldade em gravar, principalmente em pé, e quando eu estou ministrando que alguém está me gravando, é muito complicado, porque eu não paro num lugar, nem quando eu estou ministrando com o microfone no pedestal. Eu, quando chego na igreja, que eu percebo que o som é excelente, eu deixo o microfone no pedestal, porque aí minha mão fica livre, porque eu gosto de gesticular. Esse é o meu jeito. Aí tem gente que, irmão, esse dia me chamaram de, como que é? Boneco doido, sei lá, boneco de Olinda. O irmão parece um boneco de Olinda, só fica se mexendo. Ai, meu Deus do céu. Mas é a personalidade de cada um. Tem aquele professor que ele é calmão no dia a dia. Então lá na IBD, é calmão, entendeu? Tem aquele pregador, tranquilão. Ele é tranquilão em todo lugar que você vê ele. Então tem a ver com a personalidade. Tópico 1. As variadas funções e tipos de liderança no Novo Testamento. Para um leitor atento no Novo Testamento, salta aos olhos a variedade de ministérios, funções e tipos de liderança que existe neste contexto bíblico. Então, Jesus, no começo, ele teve lá os seus seguidores, não é? Ele separou 12, e aí depois ele separa mais 70 para uma missão lá em Lucas 10. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, os apóstolos continuaram sendo reconhecidos e vocacionados para propagar o evangelho, mas eles constituíram outros tipos de lideranças, como a dos anciãos, dos presbíteros, bispos, pastores, enfim. Sendo que esses 4 conceitos, biblicamente falando, podem ser considerados sinônimos entre si. Vemos ainda líderes separados pela igreja, denominados de diáconos. Tá? Então, há muitos ministérios, há muitos tipos de lideranças. Para cada contexto, uma metodologia e abordagem diversificada, sempre com a intenção de aprimorar
o serviço para a obra de Deus, não é? E propagar o Evangelho de Cristo, não é? Então, diversos tipos de liderança em diversos momentos, em diversas situações e em diversos lugares. Então, conforme a igreja foi crescendo, foi-se tendo a necessidade de líderes, não é? E também foram surgindo pessoas de influência, não é? Porque o líder ele pode ser formado pela própria igreja, como ele pode nascer. O que eu quero dizer? A igreja ela precisa estar pronta para perceber liderança. Existem pessoas que a liderança para ele é algo natural, né? Um formador de opinião, uma pessoa de grandes ideias. Tópico 2, a vivência da liderança no Novo Testamento. Em nosso texto bíblico podemos ler as palavras de Paulo aos irmãos que estavam na igreja em Corinto. Havia naquela comunidade um forte conflito instaurado em virtude do infantil partidarismo que se enraizou. Paulo detidamente mostrou que aquele partidarismo não tinha razão de existir, né? Então tinha muito aquilo de que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Aí Paulo fala, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. É só isso que nós somos. Nós somos servos, tá? Como se lê no texto, na perspectiva paulina, os líderes não são aqueles que ocupam lugares de honra. Poltronas aveludadas. Usam roupas de grifes ou acham que possuem status. Aliás, os líderes do Novo Testamento eram aqueles que, em nome do crescimento de suas comunidades, doavam-se integralmente. Viam em seus ministérios uma forma de sacrifício a Deus e não esperavam o retorno financeiro de seus liderados. Eu vou nem falar nada, eu vou só ler. A liderança assim pensada envolve uma forte convicção do chamado, uma vez que diante de tantas humilhações e privações, apenas aqueles que foram convocados por Deus persistem. Assim como Paulo é um enorme exército de homens e mulheres piedosos, completamente abnegados, que se entregaram de corpo e alma para realizar a obra de Deus. Eles não possuem holofotes, canais de TV ou espaços em cadeias de rádio. Infelizmente, há uma minoria de líderes que é soberbamente pecadoras, que deseja fazer da igreja do Senhor um empreendimento rentável. Já é hora de voltarmos ao modelo do Novo Testamento. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Tá aqui, CPAD, tá na revista aqui, ó. Aqui. Um dos cuidados que nós devemos ter hoje em tempos de redes sociais. Em tempos de redes sociais, todo mundo se acha juiz, todo mundo se acha jornalista. Então, um grande problema. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, se propaga erros e escândalos de liderança. Qual que é o problema? Um pastor fulano de tal, sei lá. Enfim, aconteceu algo lá. Quando você coloca isso na rede social, todo o corpo de pastores, de obreiros, de líderes, de todas as igrejas, de todas as denominações, elas são expostas também. Quando, na realidade, a grande maioria dos líderes de hoje é isso aqui. Abnegados, sem fama, sem holofote, que estão de segunda a segunda, faça sol ou chuva, frio ou calor, com fome ou fartos, eles estão a cuidar, a zelar, a proteger, a ensinar a igreja de Cristo. Estão, de fato, dando suas vidas pelo rebanho. Estão sangrando para que o rebanho possa ser curado. Estão passando fome para alimentar o rebanho. Faço aqui uma observação, que Deus desperte nestes líderes da atualidade o senso de cuidado de si mesmos. Um pastor precisa se cuidar, um líder precisa se cuidar. Agora, essa grande maioria não se cuida e muitas vezes também não são cuidados. Principalmente no meio pentecostal, a ideia de ministério é morrer pela igreja, é se acabar, se arrebentar. E não pode chorar, não pode sentir fome, não, tem que...
pode estar com o pé inchado, doendo. Mas tem que manter a pose, o terno, a gravata, tem que manter a pose. Não é assim. Um líder também tem suas limitações e também tem suas necessidades. Agora, em nome de alguns poucos, o nome destes abnegados, verdadeiros líderes, muitas vezes vai parar na lama. Que Deus nos ajude. E que isso que está aqui no comentário de fato aconteça. Que Deus levante líderes para servir. Liderança, ministério é serviço. Os nossos grandes líderes de hoje têm muito o que comemorar. Porque se pegar o que eles têm hoje com o que os nossos antigos pais tiveram, o que eles têm hoje, por pouco que seja, ainda é muito luxo, ainda é muito respaldo, porque um pastor na década de 40, de 50, ele ia abrir um campo de trabalho sem nada, tá? Sem dinheiro, sem nada. Eu conheço um pastor que ele chegou numa cidade com a família e nessa cidade quem tomava conta era o padre. Ele ficou 3 dias sem conseguir comprar leite para os seus filhos pequenos, porque ninguém vendia. Teve uma ordem na cidade, não venda leite para o crente, não venda. Tá? Era assim que era feito. Não é nos bancos de couro de uma Mercedes-Benz e por aí vai. Não era... deixa eu ficar quieto, vai. Mas é isso aí, está na lição. Está na lição. Então, igreja não é fonte de lucro. Igreja não é lugar de negócio. Não é. Por isso que o púlpito da igreja tem que tomar cuidado como ele é usado. Tem palestras que não devem ser dadas no púlpito da igreja. Igreja é igreja. Não é lugar de fazer negócios. Púlpito não é balcão de negócios. Igreja é igreja. Oh, Deus, nos ajude. Tópico 3. Diferenças entre as lideranças do Antigo e do Novo Testamento. É interessante percebermos que a liderança desenvolvida a partir do Novo Testamento possui algumas especificidades ante aquela que se constituiu no Antigo Testamento. Uma das principais diferenças talvez seja o fato de que, enquanto no Antigo Testamento há líderes que ascendem ao poder em virtude da família em que nasceram, em Novo Testamento não há essa relação. No Antigo Testamento há famílias, tribos inteiras, como a tribo de Levi, que é vocacionada, a própria casa de Davi, que aí vem Salomão e era para vir, não continuou porque seus filhos debandaram tudo, não é? Mas no Antigo Testamento você tinha isso. No Novo Testamento, a vocação é individual, ou seja, para a salvação e para dar bons frutos, todos fomos chamados. Mas a liderança é exercida por aqueles que dispõem-se a serem cooperadores do reino de Deus. Na ação de Deus sobre a igreja contemporânea, não há nenhum tipo de imposição ou obrigação quando se fala de liderança. O Senhor nos chama, convida-nos a sermos parte do seu maravilhoso plano para esta época. Cabe a nós aceitar ou não seu honroso convite. Esses dias eu, conversando sobre o Ministério da Palavra, nós estamos aí há alguns anos diretamente na itinerância, 3 anos. Antes eu pregava, mas também liderava igreja local e tal. E hoje, mais viajando para pregar a palavra de Deus. Né? E aí eu estava conversando com uma pessoa e fiz essa pergunta. Ministério é uma escolha ou uma decisão? Né? É uma escolha ou uma decisão? Ou seja, você foi escolhido por Deus. Escolhidos todos nós somos. Todos nós somos. O chamado para pregar o Evangelho. Todo cristão tem esse chamado e essa vocação. Agora, cabe a cada um decidir viver o seu chamado. Viver esta escolha. Seja na música, no cântico, na pregação, no ensino, pastoreando igreja. Por isso que eu acredito muito em personalidade ministerial. Há pessoas que estão pastoreando e era para estar só pregando. Há pessoas que estão pregando, era para estar pastoreando. Há pessoas que estão cantando, era para estar pregando. Está pregando, era para estar cantando. Então, personalidade ministerial. Para você viver
a plenitude do ministério que Deus quer confiar ou tem confiado a você. Então cabe às pessoas aceitar ou não o convite. Tem gente que está lá no banco, aceitou Jesus, é um ótimo dizimista, é um crente fiel, mas ele quer ficar na dele, ele não quer liderar, ele não quer pastorear, ele não quer, certo? Por quê? Porque é uma vocação que a pessoa decide. Aí, cuidado, Deus vai pesar a mão, porque você não quer fazer a obra dele. Olha, o texto sagrado diz que Deus considera maldito quem faz relaxadamente. Então é melhor você ter consciência de que não pode fazer naquele momento, ou enfim, do que você querer fazer. Esses dias eu estava num lugar, uma pessoa falou assim para mim: ei, estou cansado, estou fazendo um monte de coisa lá na igreja, um monte de carga. Eu falei: porque você quer? Não tem ninguém. Eu falei: tem sim, tem sim. Você está cansado porque você quer? Está com um monte de coisa para fazer. Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Entendeu? Então na igreja funciona dessa maneira. Enquanto um toma conta de 10 cargos, não aparece ninguém. Abre mão que você vai ver surgir. Vai ver surgir, sim senhor. Mas enquanto um fica segurando a carga, os outros descansam. Então, às vezes acontece isso. Uns não querem nada, outros querem abraçar tudo, porque afinal cargo dá status, né? Então tem que ter aí um equilíbrio. Tópico 4. A liderança no Novo Testamento como modelo para a nossa liderança hoje. Há uma enorme sedução entre aqueles que ministram sobre liderança na igreja contemporânea. Implantar princípios e objetivos oriundos de técnicas de administração e liderança secular na igreja. Oh, meu Deus do céu, por que essa lição vai falar nisso, meu Pai? Oh, Senhor, por que essa lição vai falar disso? Esses dias, um pastor, ele gravou um vídeo, na verdade, falando sobre a influência dessa questão. Pessoas que têm conhecimento secular querendo dar curso para pastores. Vou falar. A igreja não deve ser usada para palestra de coach. Há uma diferença entre palestra de liderança no ambiente geral, porque liderança não é só cargo, gente. Liderança é influência, liderança é inspiração, liderança. E há uma grande diferença entre curso para pastores. A pessoa pode ter o conhecimento intelectual e secular que ela tiver, mas autoridade pastoral, autoridade para ensinar liderança não vem por tempo de faculdade, não vem através de métodos seculares, não vem. E muitos estão se perdendo exatamente aí. Então, ao invés de orar para pedir a Deus direção, para pedir a Deus estratégia, opa, peraí, teu conhecimento aqui, vamos usar essa técnica aqui. Não funciona no reino. O reino não funciona assim. Então cuidado para não usar técnicas seculares para a igreja. Cuidado. Você pode usar mecanismos, sim. Por exemplo, a tesouraria da igreja pode ser profissionalizada, né? O serviço de limpeza pode ser profissionalizado, mas o ministério, a liderança da igreja, ela ainda é uma escolha divina, ela ainda recebe estratégias divinas, e todas as técnicas e os mecanismos seculares não são descartáveis, mas eles devem ficar em segundo plano. Deus ainda é o dono da igreja, Deus ainda direciona a igreja, Deus ainda dá pastores à igreja, Deus ainda dá líderes para a sua igreja. Vou falar, irmão. Tá na lição, eu vou falar. Então, tipo, como é que a gente vai escolher um líder para um departamento? Esse líder é formado em direito, então... Cuidado. Na igreja não funciona assim. É claro que grande parte dos princípios e objetivos de liderança, que a maioria dos gurus da administração utiliza, na verdade, são extraídos da Bíblia Sagrada. Isso é fato.
ou pelo menos são conflitantes com esta. Ou pelo menos não conflitantes com esta. O problema são os princípios como competitividade selvagem, resultado acima de tudo, sabotagem e espionagem legal da concorrência. Além disso, o fim da liderança para muitos desses gurus é a autopromoção, o poder ilimitado e o enriquecimento a todo custo. Irmão, não vou nem dar aula mais. Chega, eu não vou falar mais nada. Que essa lição aqui, olha, eu não gosto de ler lição não, mas essa aqui, para não falar, olha o professor deles, né? Porque tem isso, né? Quem é você para falar essas coisas? Tá na revista. Tem a chancela da CPD. Tá aqui. Liderança. Liderança ainda ela é. Na igreja, estabelecida por Deus. O padrão de liderança da igreja ainda é a palavra de Deus. Não são os conceitos humanos. Não são. Os fundamentos de nossa liderança, sob a perspectiva do Evangelho de Cristo, são o serviço, a humildade, o companheirismo e a excelência. As Escrituras estão cheias de modelos coerentes e sadios de liderança. Ora, se quisermos dicas para uma liderança em tempos de crise, basta pensarmos nas medidas tomadas por José no Egito, ou por Esdras e Neemias no retorno do cativeiro da Babilônia. Se o intuito é aprender a selecionar pessoal adequado para missões específicas, é só darmos uma conferida nos escolhidos de Jesus para serem apóstolos, o que nos ajudará muito. Por isso lembremos, nossas igrejas não são empresas. Nós não somos clientes. Nem aqueles que estão fora da igreja são nicho de mercado. Nosso manual de liderança é a Bíblia. A finalidade de nossos ministérios é a glória de Deus. E Jesus é a nossa grande inspiração. Glória a Deus. É isso. Eu venho falando há algum tempo, baseado em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Hoje, igrejas segmentadas. Então, peraí. Sabe, um shopping center, quando alguém vai construir um shopping, ele avaliza todo o mercado em volta. O bairro, poder aquisitivo, tudo para construir naquele lugar. Muitas igrejas hoje estão sendo construídas assim, inclusive no meio pentecostal também. Peraí, qual é a classe que a gente quer atingir? E a Assembleia de Deus não pode se perder nisso. Se perder na sua identidade. Ô pastor, nós estamos perdendo muito jovem. Os nossos jovens estão indo para a comunidade. Os nossos jovens estão indo para aquela outra igreja. Opa, peraí. Vamos trabalhar sim. Vamos inovar sim. A Assembleia de Deus tem a algeriza da palavra inovação. Tem que inovar. O que é inovar? Você muda às vezes o método, mas mantém a essência. Entendeu? Mantém o conteúdo, mas inovar. Por exemplo, um acampamento para a Assembleia de Deus é uma inovação. Palestras de liderança. Eu estou falando de liderança bíblica. Mesmo assim, só a palavra palestra para a Assembleia de Deus já é uma baita de uma inovação. Não é? Chácara com os adolescentes, tanta coisa. Você fazer um culto diferenciado, devocional com os departamentos, que dá muito mais resultado do que certos cultos com departamento, que você tem que convidar 20 grupos para lotar a igreja. Faz um devocional só com seus 10, 15 jovens, toda semana, conversa com eles, abraça eles, você vai ver que dá muito mais resultado. Não dá resultado a curto prazo, é a médio e longo prazo, mas dá resultado. Sim, eu sou prova disso e tenho exemplos disso na minha vida e na minha liderança, tá certo? Então, a igreja, ela tem um novo formato de liderança. Ela não pode agir de acordo com o mundo e a Assembleia não pode perder a identidade. Ela tem que procurar trazer algumas coisas, mas manter a sua essência. Porque no desejo de alcançar tudo e todos, como um nicho de mercado, muitos estão perdendo a essência do Evangelho e a identidade de sua denominação. Um grande abraço, Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ore por mim. Que isso, cara? Que aula é essa? Meu Deus. Isso aqui é uma aula, uma reunião de obreiro, uma aula dessa. Eu vou guardar isso aqui. Vai que um dia Deus realiza meu sonho de pregar na reunião de obreiro. Eu vou guardar essa revista, eu vou pregar isso aqui na reunião de obreiro.